Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Biofísica, retornando agora com os nossos conteúdos. Hoje a gente vai falar sobre biofísica da musculatura esquelética. A musculatura esquelética para nós é algo bastante importante, haja vista que é um sítio de atuação de inúmeros medicamentos. Muitos medicamentos mesmos agem na musculatura esquelética. E quando não agem na musculatura esquelética, muitos deles passam pela musculatura esquelética, né, como, digamos assim, um tecido de transposição. Né? É na musculatura esquelética que a gente tem as maiores vascularizações do nosso organismo. Então o medicamento que chega na corrente sanguínea, ele também provavelmente vai passar pela musculatura esquelética. E quando lá na frente vocês aprenderem sobre volume de distribuição dos medicamentos, né, dentro do organismo, a musculatura esquelética é um dos compartimentos do nosso organismo maiores que existem. É o maior compartimento que existe, isso independente da pessoa. Né? A gente tem muito mais tecido muscular do que qualquer outro tipo de tecido do nosso organismo. Mas a musculatura esquelética ela tem características peculiares, características que diferenciam ela, né, a musculatura esquelética, de outras musculaturas e também de outros tecidos do nosso organismo. Ok? E a gente ainda pode utilizar a própria musculatura esquelética para fazer a administração, né, de medicamentos, né? Medicamentos que normalmente são administrados no glúteo, né, numa musculatura grande que é o glúteo, tá ok? No próprio deltoide, né? E em outras regiões do corpo, né, muito menos utilizadas, como a musculatura do Rostetter, como o vasto lateral da coxa, né? Qualquer músculo dá para aplicar medicação, professor, qualquer músculo dá para aplicar medicação. Né? Normalmente a gente procura os músculos maiores. Existem pessoas que fazem aplicação nos músculos do peito, nos deltoides, nos trapézios, nas dorsais, não importa. Qualquer musculatura grande vai suportar uma injeção de pelo menos 1 ml até 2 ml de medicamentos. Mas costumeiramente a gente vai utilizar a musculatura esquelética do glúteo e também dos deltoides para fazer a aplicação. Tá? Normalmente vão ser nessas duas, ok? Então bora lá. Então pessoal, a gente tem 3 grandes tipos de tecido muscular. Né? A gente tem a célula muscular cardíaca, né? A musculatura lisa e, por fim, a musculatura esquelética, que vai ser o nosso escopo de assunto de hoje. A musculatura cardíaca, pessoal, ela tem células ramificadas que são uninucleadas, né? E elas têm conexões com discos intercalares, então a gente não tem fibras musculares sozinhas andando em paralelo. Normalmente elas se comunicam, né? Elas fazem junções, né? Essa é a musculatura cardíaca. E são essas junções que facilitam o processo de contração. O nosso coração, a gente não precisa ficar avisando para ele contrair, né? Ele precisa obrigatoriamente contrair ali de 40 até mais ou menos 80, 90 vezes por minuto, dependendo do estado da pessoa. Quanto mais atlética é a pessoa, menos ele precisa contrair. Quanto mais sedentária a pessoa, mais ele precisa contrair para suprir, né, todo o organismo com o sangue que ele bombeia. Então, essas fortes conexões, esses discos intercalares, favorecem que quando uma fibra se contrai, as outras vão se contraindo também. Então, o poder de contração de uma musculatura cardíaca é muitas vezes superior ao poder de contração de uma musculatura esquelética, tá? Porém, a possibilidade de hipertrofia, que é o aumento do volume e do tamanho da fibra muscular, na musculatura cardíaca é muito menor. Né? Justamente porque eu não tenho a liberdade da musculatura crescer, porque as fibras elas não são isoladas. A gente vai ver que as fibras musculares da esquelética, elas são vários fios, como se fossem fios de cabelo. Né? Pegar um cabelo comprido e estender aquilo na mão, ele teriam vários fios passando de um lado ao outro. Cada fio desse seria uma fibra da musculatura esquelética, que ela pode crescer em volume, né, aumentando a sua espessura, e em tamanho
tá? Ela pode crescer em tamanho, causando um volume maior quando contraída. Tudo bem? A musculatura cardíaca ela não tem essa característica de hipertrofia muito desenvolvida. Mas, professor, o músculo cardíaco ele não tem característica de hipertrofiar. Mas ele pode hipertrofiar? Ele pode. Só que demora muito mais. Digamos assim, uma pessoa que tem uma insuficiência cardíaca congestiva, ICC, né? Ela vai ter essa ICC e às vezes ela vai, quando ela detectar a ICC dela, a insuficiência cardíaca congestiva, ela tem lá já 60 anos e ela tem a insuficiência cardíaca congestiva desde os 30 anos. Então ela passou 30 anos com a musculatura esquelética dela tentando bombear cada vez mais rápido e cada vez de forma mais potente. O que acontece? Inevitavelmente esse coração ele vai aumentar de volume. Porém, a gente tem um problema quando o coração aumenta de volume. Quando ele aumenta de volume, muito embora esse volume seja levemente aumentado, significa que ele hipertrofiou. O processo de hipertrofia da célula muscular cardíaca leva a uma diminuição da potência e capacidade desse coração bombear o sangue. Então quando a pessoa, e ela começa a ter uma dor no peito quando esse coração fica mais inchado, porque no mediastino, que é a parte anatômica do meu peito, entre os dois pulmões onde o coração se localiza, ele começa a ficar apertado. Logo eu tenho o que a gente chama do latim de angina pectoris, tá? Que é uma dor no peito, ok? Então o que acontece? O coração hipertrofiado ele tem menos característica, ele tem menos potencial para bombear o sangue. Aí é um processo já degenerativo. A pessoa que tem um coração hipertrofiado, raramente ele volta novamente ao seu tamanho original, daí a gente tem que controlar isso com medicamentos. Quais medicamentos são utilizados, professor? São utilizados medicamentos que vão diminuir a potência de contração cardíaca, né? Professor, a pessoa vai ficar mais letárgica? Vai ficar, mas antes letárgica do que morta, né? Quais medicamentos, professor? Os bloqueadores de canal de cálcio do tipo L dependente, como a nimodipino, nitrendipino, nifedipino, ou os medicamentos que agem bloqueando bombas de sódio e potássio, né? ATPase, como a digoxina e a digitoxina. Tudo bem? Então olha só, essa é a musculatura cardíaca, também muito importante, né? Quando a gente vai lá trabalhar com os medicamentos, lá na frente, na farmacologia, com os medicamentos que agem no coração, propriamente, né? Temos ainda a musculatura lisa, ou músculo liso. O músculo liso é aquele que reveste, né? Que ele está presente nos órgãos internos e vasos sanguíneos do meu corpo, né? Composto por células pequenas que também em forma de fuso, né? Então ele parece inclusive uma célula normal, só que aqui nesse caso ele é uma célula um pouco maior do que uma célula do epitélio normalmente, né? O que acontece? Essa musculatura lisa ela pode dilatar. Um exemplo é o estômago. No estômago a gente tem uma musculatura lisa. Ela pode dilatar. Tem pessoas que comem demais e o estômago dilata, mas ela não hipertrofia. Tá? Não tem características de hipertrofiar, ok? Ela pode dilatar. Exemplo, ele está presente nos vasos sanguíneos. Na parede dos vasos sanguíneos, junto dessa musculatura lisa, eu tenho muito óxido nítrico, né? Quando o meu sistema circulatório ele aumenta a sua pressão, os vasos sanguíneos automaticamente a partir da sua membrana liberam o óxido nítrico para causar uma leve vasodilatação e regular essa pressão arterial. Tudo bem? Ok? E temos, por fim, a nossa musculatura esquelética, né? A musculatura esquelética já é uma musculatura de alta densidade, grande volume. O maior peso de uma pessoa é relacionado à parte muscular, né? O músculo hidratado, é claro, porque grande parte do músculo ainda é água, tá? Mas são músculos, ok? Se a gente desossar uma pessoa, separar todos os seus tecidos, o maior tecido que ela vai ter é o tecido muscular. E eles são unidos aos ossos, né, do esqueleto por tendões. Os tendões são terminações do músculo que são muito, que possuem muito colágeno, né? Possui tecido, digamos, mais elástico. Os tendões precisam ser elásticos, tá? O que acontece? Inclusive aí a gente já tem novos locais de ação
de medicamentos, né? Muitas pessoas têm problemas de calcificação dos tendões. Se o tendão calcifica, ele fica menos elástico, logo ele se rompe mais facilmente. Tem pessoas que rompem esses tendões. Como que ela faz para poder fazer novamente a ligação do tendão com o músculo? Através da cirurgia e tomando medicamentos como colágeno do tipo 2, né? Ou com condroitina também, que favorece a metabolização dentro do nosso organismo de aminoácidos para colágeno, para poder fazer a cicatrização daquele tendão que foi rompido. Tudo bem? Então, eles são responsáveis por efetuar o movimento do meu corpo, principalmente quando eu peço, quando eu mando para levantar um braço, levantar outro braço, né? Levantar um ombro, outro, mexer a cabeça, e isso de forma muito rápida, que vem do meu sistema nervoso central, passa ao sistema nervoso periférico e através da acetilcolina, que é liberada diretamente lá naquela fibra muscular que eu quero, ou naquele conjunto de fibras, eu tenho o processo de me mexer, de me movimentar. Tá? É um músculo que já tem características de hipertrofia. Tá? Ele pode aumentar de densidade, ele pode aumentar de volume. Eu posso trabalhar esse músculo para ficar do jeito que eu quero. É um processo longo, demorado, mas ele pode ocorrer. O contrário também ocorre. Essa musculatura, quando não utilizada, ou quando não incentivada, quando não excitada com frequência a partir do exercício físico, ela passa a diminuir de volume. Sabe por quê que a gente tem essa diminuição de volume da nossa musculatura? Pelo fato de que o meu organismo ele sempre procura a homeostase. Tá? Homeostase, não é hemostase, é homeostase, que é o equilíbrio de todo o sistema orgânico. Para o equilíbrio de todo o meu sistema orgânico, eu preciso que todos os tecidos tenham um aporte de energia que vem a partir da minha alimentação e também do sol que eu pego, vitamina D, né, e tudo mais. O que acontece? Quando eu tenho um grande volume de músculo, eu tenho o músculo como o maior tecido do meu corpo. Para uma pessoa que tem ele hipertrofiado, significa que o volume dela é muito maior. Logo, pro cérebro, aquele volume de músculo não é adequado para aquele corpo. Se a pessoa ela para de treinar por 2, 3 semanas, um mês, a musculatura já tende a diminuir. Professor, é assim mesmo? 2 semanas? 2 semanas ela já começa a diminuir até ficar o volume que é natural para aquela pessoa, né? Então, se você for pegar grandes fisiculturistas, né, do passado, que hoje já não treinam mais, ele parece um corpo de um idoso normal, tá? Por se ele não treina mais. Se ele continua treinando, ele tende até a manter uma boa massa muscular, não tão grande quanto era jovem, tá? Mas ele ainda tende a manter uma massa muscular. Então o tecido muscular é um dos primeiros tecidos do meu organismo que diminui quando eu paro de treinar. Claro, isso para uma pessoa que tem perfil de atleta, né? Porque normalmente primeiro o nosso organismo utiliza a gordura, o carboidrato presente na corrente sanguínea como forma de energia. Na falta desse ele utiliza os depósitos de gordura e só por último ele vai utilizar a proteína, né? Então a gente tem a atrofia muscular numa pessoa sedentária, ela não costuma, ela já é estabilizada, né? A pessoa já tem ali o peso que ela que demanda para ela, mesmo que às vezes seja em um excesso de peso, né? Um obeso normalmente ele tem uma massa muscular pequena e uma massa gordurosa grande, mas já está em equilíbrio, ele está em homeostase, tudo bem? Então ele tem essa característica e a gente pode trabalhar essa característica. É importante que a gente conheça como que ocorre essa contração, aí que está a biofísica, né? Os músculos esqueléticos, eles são o mais abundante do meu organismo, como eu falei, né? É o órgão maior do meu organismo, a musculatura esquelética, né? O tecido maior, não é órgão, o maior tecido, né? E eles têm a função de sustentação corporal, né? Locomoção e de respiração, né? Os músculos intercostais junto com o diafragma, eles facilitam, eles otimizam o meu processo respiratório. Junto com a caixa torácica e as pleuras que revestem o pulmão, dão uma pressão negativa que fazem com que eu não precise, muito embora eu possa, comandar a minha respiração, tá?
Porque vejam bem, eu não consigo comandar o meu batimento cardíaco, ele faz isso sozinho. A respiração eu também não preciso comandar, mas eu posso alterar. Quando eu peço inspira, expira, a pessoa tem essa autonomia. Por quê? Eu estou lidando com musculatura cardíaca? Não. Musculatura lisa? Não. Mas é uma musculatura esquelética. Esquelética. Tudo bem? O que acontece? Eu tenho a possibilidade de automaticamente mandar liberar acetilcolina e fazer o processo que eu quero. Muito embora, se eu me esquecer, automaticamente o meu cérebro lembra que eu tenho que respirar. Tudo bem? Então, são funções muito importantes, tá ok? Inclusive pessoas que têm intoxicação, que causa a liberação exacerbada de acetilcolina ou com o rompimento de todas as vesículas de acetilcolina nos nervos sinápticos, né, onde vai dar contração, a pessoa ela vai falecer. Vai falecer porque ela vai parar de respirar. Tudo bem? Ela para de respirar. Tudo bem? Ou, aí, e da onde pode vir essas toxinas? De sapos, né? Existem sapinhos da Amazônia, em outras florestas tropicais, que só encostar nele já causa esse efeito, né? Quem viu a série Lost, se eu não me engano, o Rodrigo Santoro, quando participou da série Lost, ele foi envenenado por uma dessas toxinas, né? E existe também a toxina botulínica, né? Que causa o botulismo no homem, ou até o tétano, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre toxina botulínica, porque ela vai agir na musculatura esquelética, e também do Clostridium tetano, que também trabalha com a parte de contração, podendo levar à morte por falta da musculatura do diafragma. É a musculatura esquelética também responsável por ajudar fortemente a manter a temperatura do nosso corpo, então produção de calor, né? E outra, sem dúvida alguma, fornece aminoácidos para diversos processos metabólicos. Vocês têm que entender que a acetilcolina ela é formada por aminoácidos. A serotonina, que age lá no sistema nervoso central também, dando sensação de felicidade, saciedade, também é formada por aminoácidos. Se eu não tenho esses aminoácidos sendo ingeridos pela minha dieta, o que vai acontecer? O meu corpo, que não é um corpo ignorante, vai mandar eu tirar esses aminoácidos da minha musculatura, né? Então, durante um bom tempo, a gente ainda vai ter a produção desses aminoácidos, a produção desses compostos que precisam de aminoácidos essenciais. Essenciais e não essenciais. Eu espero que vocês saibam o que são aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Tudo bem? Se não sabem, se sabem o que é aminoácido essencial e não essencial, coloca nos comentários desse vídeo aqui que já vai servir como a nossa chamada. Tudo bem? Se não souberem, eu respondo depois. Pode me mandar no Telegram que eu respondo, ok? Então a produção de calor é importante e os aminoácidos, tudo bem? Então qual o aminoácido que é importante para formar a serotonina? A tiamina, né? A tiamina que a gente pode inclusive encontrar nos queijos. Se eu não pego ela da dieta, ele vai tirar do meu organismo através de um processo catabólico. Então eu tenho catabolismo muscular, né? Então tá aqui a organização do tecido muscular esquelético. Eu tenho o bíceps braquial, né? São dois músculos, né? O bíceps, por isso que chama bíceps. E a parte de trás eu tenho o tríceps, que são 3 músculos, né? Então eu tenho 2 tendões superiores para bíceps, né? E um tendão inferior. E no tríceps eu também vou ter mais tendões. Tudo bem? Por isso que quando eu rompo o bíceps, eu posso romper, se é a parte superior eu posso romper só metade do bíceps. Normalmente quando é a parte inferior eu rompo ele inteiro, tá ok? E ele é ligado então na musculatura pelos tendões. O tendão, pessoal, aqui ele é uma extensão do próprio músculo, tá? Ele não é, digamos, um novo tecido, muito embora ele tenha características diversas, tá ok? Mas ele é um tecido, digamos, que possui mais colágeno do que cálcio. É um tecido, muito embora ele seja um tecido vascularizado, tá? Ele é um tecido mais morto do que vivo, porém ele precisa dessa característica. E aqui a gente já tem uma fibra muscular, né? Eu tenho o osso, o tendão aqui ligando ao osso,
eu tenho um músculo esquelético, eu tenho o revestimento desse músculo, né, que aqui chama de fascículo, depois a gente vai falar da fáscia muscular, né, o endomísio, os núcleos que ficam aqui ao redor do músculo. Importante aqui a gente entender que, ó, junto do próprio músculo a gente tem muitas mitocôndrias. Por quê? Porque elas vão formar energia para ser utilizada no processo de contração. Então eu não vou ter mitocôndria dentro da célula muscular, tá? Mas eu vou ter mitocôndria no fascículo que reveste a célula muscular, porque ela vai formar energia para que a actina, né, ela se deslize sobre a miosina, como a gente vai ver. Tá? Então aqui, ó, no fim, o que a gente tem como as últimas unidades musculares? A actina e a miosina. Então a fibra muscular ela é composta por dois grandes grupos, que é grupo da actina e grupo da miosina. E elas deslizam entre si para formar a própria contração muscular. Se eu não tenho esse deslize, eu não tenho contração. É como se o meu músculo ficasse sempre distendido, né, relaxado. Quando eu contraio ele, elas deslizam. E quando eu relaxo ele, elas voltam. Tá? Tudo bem? Quando eu tenho uma toxina do tétano, do Clostridium tétano, eu tenho a contração e ele não retorna ao meu estado anterior. Lembrando que nesse processo de contração e de relaxamento está envolvido aqui o potencial de ação e o potencial de repouso. Tudo bem? Olha só, aqui então, ó, eu tenho a fibra muscular, tá? Olha aqui os núcleos da célula da minha fibra muscular, as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas ficam envolvendo a miofibrila, que tem dentro dela a actina e a miosina, tá? A gente diz que entre duas fibras eu tenho um sarcômero, tá? Um sarcômero. E é nesse sarcômero, pessoal, que vai ocorrer a contração muscular propriamente dita, né? Eu tenho aqui, ó, essas fibras mais fininhas aqui são a actina. Elas têm um peso molecular menor. E as fibras mais grossinhas que ficam no meio são a miosina. Então, pegando só duas ali, como se aqui eu tivesse a actina e aqui eu tivesse a miosina relaxada, né? A actina e a miosina num músculo relaxado. Quando há o processo de contração, eles deslizam para diminuir, encurtar esse músculo, né? A gente pega um braço, tá? Onde o músculo está relaxado. No momento que eu contraio ele, ele forma um volume, porque eu tenho a contração desse meu músculo, o aumento aparente do volume muscular, porque ele está ocupando um espaço menor. Tudo bem? Ele não aumenta o volume, é um aumento aparente, porque o volume é o mesmo, só que antes ele estava distendido, estava relaxado, e depois eu contraio. Dá para aumentar o volume, sim, através do processo de hipertrofia muscular, ok? Então a fibra muscular ela apresenta um retículo também sarcoplasmático bastante desenvolvido. Ele é conectado com a rede de túbulos T, tá? Do sarcolema. E é um grande conservatório de cálcio. Lembram do cálcio no potencial de ação? Lá no potencial de ação, eu precisava da entrada do sódio para dentro da célula, isso numa célula normal, do sódio para dentro da célula, a saída do potássio para que ocorresse o efeito na célula. Aqui na célula muscular a gente vai lidar muito com o cálcio. Não importa, ele vai fazer as vezes do próprio sódio, né? Porque ele tem carga positiva, ele é um próton, né? Ele tem carga positiva, então ele vai fazer a diferença de potencial, a DDP, entre o meio intracelular do sarcolema e o meio extracelular do meu retículo sarcoplasmático. Tudo bem? E as mitocôndrias, elas provêm muito do ATP necessário para contração muscular, ok? E outra, inclusive aí está o motivo do porquê. Quando a gente consome muita quantidade
de carboidrato. Esse carboidrato, como vocês já aprenderam, ele é armazenado aonde? Ele é armazenado lá no músculo. A sua grande parte é armazenada no músculo, na forma de glicogênio. Na forma de glicogênio. Tudo bem? Na forma de glicogênio. Por quê? Porque o glicogênio rapidamente no músculo ele é quebrado para formar o quê? A glicose, que vai dar origem ao ATP, para a contração dessa fibra muscular. Tudo bem? Vejam só, eu falei que o cálcio aqui, pessoal, ele é um dos motivos pelo qual o meu músculo contrai. O cálcio é o motivo pelo qual os músculos contraem. Por isso que ele é um grande... Eu tenho ali na minha fibra muscular grandes reservatórios de cálcio. Tudo bem? E isso é legal, né, pessoal, ter grandes reservatórios de cálcio. E por que é legal ser o cálcio? Porque a gente tem cálcio em abundância no meu organismo. Se está faltando cálcio na minha corrente sanguínea e eu não estou ingerindo ele pela minha alimentação, eu já tenho um grande reservatório de cálcio no meu organismo, que são os ossos. Tudo bem? São os ossos, então rapidamente os ossos não permitem que a concentração de cálcio na corrente sanguínea diminua. Logo, a concentração de cálcio dentro da fibra muscular ela é sempre constante. Tudo bem? Então, por conta desse abastecimento constante, porque eu automaticamente tenho muito cálcio no meu organismo. Ok? Agora, o cálcio é relacionado à contração. O que vai no potencial de ação relacionar-se com o relaxamento? Né? Ou com o potencial de repouso? O potássio. O potássio, pessoal. Por isso que, quando uma pessoa tem cãibra, que é na verdade uma contração involuntária, as pessoas dizem, tem que comer banana. Por que comer banana? Porque banana é uma fruta rica em potássio. Tudo bem? É uma fruta rica em potássio. Ok? Então vejam só como é interessante a gente conhecer essas particularidades, inclusive para poder associar o porquê de que falamos, né, do comer a banana e tudo mais, associar isso às características do nosso dia a dia. Porém, a fibra muscular, pessoal, ela não trabalha sozinha. Como eu falei, eu preciso orientar ela para que ela faça o meu processo de contração. Isso é normal. Então eu tenho ali na junção neuromuscular um neurônio que vem do meu sistema do cérebro, pelo meu sistema nervoso periférico, que já estudamos, e faz a sinalização daquele conjunto de fibras. Tá? Então eu digo que esse neurônio é um neurônio motor. Um neurônio motor. Da onde que saem esses neurônios motores, professor? Eles saem da nossa espinha, que passa dentro da nossa coluna vertebral. Por isso que se uma pessoa tem um acidente e há um rompimento de alguma vértebra que venha causar um dano na espinha dela, na altura da cintura, ela vai perder os movimentos, da cintura para baixo. Se for uma vértebra torácica, né, se for uma vértebra cervical, cervical, né, o que vai acontecer? Ela vai perder os movimentos do pescoço para baixo. Por quê? Porque ele rompe essa ligação. A informação é gerada no cérebro, porém ela não consegue passar pelo neurônio motor até a junção neuromuscular e fazer aquele movimento. Mas lembrem-se, é somente para a musculatura esquelética. A musculatura lisa e a musculatura cardíaca continuam funcionando normalmente, haja vista que elas não dependem da minha necessidade ou da minha solicitação. E a respiração, professor? A respiração também continua. Pode diminuir, normalmente com o passar dos anos, a pessoa que é tetraplégica, ela pode vir a precisar de respiração artificial, tá? De oxigênio, para aumentar a efetividade. Mas como também é um processo onde o meu sistema nervoso central, ele dá conta de comandar sozinho, normalmente não há esse problema. Tudo bem? A junção neuromuscular, então, ela é a sinapse formada pelo axônio motor e a fibra muscular esquelética. O neurotransmissor que é responsável pela contração dos nossos músculos, pessoal, é a acetilcolina. E é a acetilcolina
que vai provocar despolarização da fibra muscular com influxo de cálcio para dentro da célula e a saída do potássio de dentro da célula. Tudo bem? Se a pessoa é contaminada por algum agente tóxico que causa uma liberação exacerbada dessa acetilcolina, ela vai ter um processo de contração muito feroz, que pode levar à morte dela, principalmente por conta da falência respiratória. Tudo bem? Ok? Então eu tenho aqui, ó, aqui a parte azulzinha é o meu neurônio, né, o meu neurônio motor, e a placa de baixo, é a placa motor, o roxinho. É, digamos, uma fibra muscular onde eu tenho ali os receptores de acetilcolina. Então, as vesículas sinápticas vêm com acetilcolina, liberam aqui, né? E esses neurotransmissores ativam a fibra muscular para que ela faça o seu processo de contração, né? E ativam em frequência e intensidade, porque eu posso, digamos, contrair um músculo, né? Eu posso fechar a minha mão lentamente, com frequência, uma vez por segundo, ou posso ainda melhorar a intensidade, fechar ela com mais força, né? Então, quanto mais força, mais acetilcolina para excitar aquele receptor eu estou colocando. E a gente produz muita acetilcolina. Talvez seja o neurotransmissor que a gente mais produz no nosso organismo, tá? Porque a gente está em constante movimento. Até quando a gente dorme, a gente está fazendo ali liberação de acetilcolina, porque a gente tem os movimentos dos olhos, né, da musculatura da face, tá? Pessoas que falam quando estão dormindo, né? Então elas estão liberando acetilcolina. Pessoas que caem em buracos quando estão dormindo, caminham, né, na cama. Então vejam bem, a gente está até dormindo, produzindo e liberando acetilcolina para que a gente tenha os movimentos das nossas placas motoras. E aqui, né, a fibra muscular ela é composta por vários tipos de proteína, que é a actina e a miosina, são os principais. A actina e a miosina que desliza pelo meio dela, a actina que são fibras delgadas e a miosina que é uma fibra mais espessa, né, que desliza dentro dela, e outras regulatórias que calculam o quanto que essa fibra entra, o quanto que essa fibra vai sair depois e retornar ao seu estado anterior, que é a tropomiosina e a troponina. Tudo bem? Mas a unidade muscular nossa é a actina e miosina. Quando uma pessoa vai fazer um treino de força, ela vai excitar actina e miosina para ganhar força. Quando a pessoa vai fazer um treino de hipertrofia, ela vai excitar actina e miosina para que ela ganhe hipertrofia, tá? A tropomiosina e a troponina são somente regulatórias, tá? Então a contração muscular, pessoal, tá? Ocorre com o encurtamento muscular, ele ocorre devido ao movimento da actina sobre a miosina. Então, a miosina é o do centro, que tem o maior peso molecular, a actina desliza por dentro dela. A formação de uma ponte cruzada entre a actina e miosina, né? A miosina, ela como se ela fosse catando a actina e trazendo para dentro dela, né? A gente vai ver ali. E uma redução, então, desse volume muscular. Né? Então, olha só, aqui a parte de dentro, aqui que parece uma escovinha, é a miosina. Essas cerdas dela aqui, ela vai puxando a actina para o centro, né? Então, ela se move muito pouco, a miosina se move muito pouco, enquanto a actina se move mais. Então, aqui no número 1, eu tenho um músculo distendido, né, relaxado. No processo de contração, eu vou trazendo ele para 2, para 3, para 4, diminuindo aí sim a distância entre actina e miosina e aumentando o volume aparente, como a gente já falou. Tá? Aqui da mesma maneira, só uma representação diferente, né? A actina trazendo a miosina, e claro, ali a gente vê duas actinas, uma miosina, mas aqui eu vou ter duas actinas e depois eu vou ter mais actina, então é uma sequência, né? Numa só fibra muscular eu tenho actina, miosina, mais actina, miosina, actina, miosina, actina, miosina, durante toda a fibra, tá? Porque elas contraem tudo de forma sincrônica.
E aqui tá, ó, um exemplo de como a fibra da miosina ela se liga à actina, né? Então não é a actina que liga a miosina, é a miosina que se liga à actina e vai puxando ela para o centro de forma a efetivar essa contração, tá? Ó, as reguladoras, troponina aqui e a tropomiosina, e eu tenho também aqui aqui não está aparecendo as mitocôndrias, mas tem um sítio de ligação ATP que é derivado de energia, né? Eu preciso de energia para que isso ocorra. Então, o resumo dos eventos do acoplamento dessa excitação. Eu tenho um potencial de ação, né, do nervo, né, com a liberação da acetilcolina na junção neuromuscular, né, ou neuromotora. A acetilcolina ela se liga ao receptor nicotínico, tá? A gente chama de receptor nicotínico. Existe daí o potencial de ação na junção neuromuscular com a condução pelos túbulos T. Os túbulos T estimulam a liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático. O cálcio se liga à troponina, altera a estrutura. A tropomiosina muda de posição, expõe as ligações da miosina. Então as pontes cruzadas da tropomiosina elas se ligam à miosina, que previamente se liga à miosina. E hidrólise ATP com a liberação de energia. Então vejam só, até o 7 aqui não houve a liberação de energia, só a liberação do neurotransmissor fazendo esses 7 primeiros passos. Quando ocorre aqui esse passo 7, aí sim a liberação do ATP para que realmente os filamentos eles sejam puxados, para que ocorra de fato o movimento. Então a acetilcolina vem, sinaliza, né, para que ocorra uma cascata de eventos antes da liberação de energia e contração, tá? E tudo isso pela entrada de cálcio. E no término, né, tá aqui, né, do potencial de ação ocorre a saída do cálcio de dentro da célula. E aqui também vai funcionar a lei do tudo ou nada, tá, pessoal? Lembram da lei do tudo ou nada? Que ou ocorre de fato ou não ocorre meio, né? Então existe lá um lag, né? um lag time quando há um influxo de sódio ou um influxo de cálcio para dentro da célula. Se não abrir lá os canais, ele não vai ocorrer o evento do celular, seja um evento para liberação de um neurotransmissor, um evento para contração muscular. Aqui também existe a lei do tudo ou nada. Tudo bem? E energia para contração muscular? A gente tem 3 grandes fontes de energia, né? O ATP sempre é requerido para formar, para que ocorra a contração muscular. A gente viu ali que no passo 8 eu preciso de energia. E esse ATP, pessoal, ele pode vir da fosfocreatina, onde rapidamente já eu quebrando aqui o grupo fosfórico da creatina já há a liberação de ATP, né? Da glicose, que é transformada, que é quebrada formando ATP, e também da fosforilação oxidativa. Sempre quando eu falo em fosfo, eu tenho a possibilidade de liberação de energia. Tudo bem? Então eu tenho aqui, ó, a fosfocreatina, que rapidamente ela é desfosforilada, formando ATP, tá? E gerando a creatina, tá ok? Por isso que as pessoas que praticam atividade física de alta intensidade tomam creatina, né? Quando se toma creatina, ela tem um ganho de força, né, no seu treino, e também um aumento do volume muscular. Leve, pessoal, não tanto quanto se ela estivesse utilizando agentes ergogênicos, mas há um crescimento muscular, porque a creatina ela se liga a moléculas de água, aumentando o volume muscular. E o ganho de força no treino, ele se resulta da possibilidade dessa creatina se fosforilar e na hora do treino ela desfosforilar, liberando ATP, fazendo com que a pessoa carregue mais carga durante esse treino, ela pegue mais carga, né? A glicose, que passa pelo processo de glicólise, né? Se essa glicólise for uma glicólise na presença de grande quantidade de oxigênio, ela forma ATP. Se não tiver muito oxigênio, ela vai formar ácido lático, né? Aquela pessoa que não está habituada a treinar e que faz um treino maior do que deveria, no primeiro momento ela consegue oxigenar
a musculatura dela. Então ela consegue fazer a glicólise para formar energia. Porém, com o passar do tempo, a respiração celular dela diminui. Daí ela continua quebrando a glicose, só que não formando direto ATP, mas formando ácido lático como subproduto. E o ácido lático, ele danifica a fibra muscular, ele gera dano, por isso que no outro dia a pessoa está toda dolorida, ok? E, obviamente, aqui da fosforilação oxidativa, que normalmente a gente faz com proteínas quebrando em aminoácidos, né, para fosforilarem e gerar ATP, ou ácidos graxos, que são fosforilados diretamente, formando ATP. Então vejam bem, a musculatura esquelética ela é tão importante que ela tem 3 fontes de recebimento, né, de energia, ok? E por isso que também ela mesma produz a própria energia. Então ela tem capacidades, olha só, propriedades bioquímicas como capacidade oxidativa, né? E tipos de ATPase. Ela consegue produzir ATPase para ela mesma, para de forma a não faltar energia. Tudo bem? E propriedades contráteis, né? Propriedades bioquímicas e propriedades contráteis, né? Como produção de força máxima, que a gente pode melhorar, né? Aumentando a resistência das nossas fibras. Velocidade de contração, né? Eu posso alterar a velocidade de contração para gerar movimentos mais rápidos ou menos rápido. Se você for pensar num atleta de atletismo, né, o Usain Bolt, ele tem fibras musculares muito adaptadas para velocidade de contração. Rapidamente elas conseguem contrair e rapidamente elas conseguem relaxar, para que ele tenha movimentos mais rápidos, explosivos, fazendo com que ele seja recordista mundial dos 100 metros livres. Tá? E eficiência da fibra muscular, né, o grau de eficiência na capacidade de contração e relaxamento. Então, força, contração e eficiência. E tenho 2 tipos de fibras, pessoal, né? As fibras brancas e as fibras vermelhas. As fibras rápidas, que são as brancas, né? Elas são muito boas para atividade anaeróbica. O que é uma atividade anaeróbica? Musculação. Musculação é uma atividade anaeróbica, muito embora tu respire, mas a respiração ela não é tão fundamental. Agora tu vai fazer atletismo, vai fazer bike, né? Vai fazer um outro esporte assim onde tu tenha não intensidade, mas tu tenha continuidade, um atletismo, correr 2, 3, 4 horas, andar de bike aí 2, 3, 4 horas, a respiração ela se torna muito importante para o exercício físico. Tá? Uma dança, a respiração é muito importante para o exercício físico. A musculação, a respiração não é importante, não é fundamental para o exercício físico. Né? Então, essas fibras brancas elas são mais ativadas na musculação, né, com atividade anaeróbica. Ela consome alta quantidade de glicogênio, contrações potentes e rápidas, né, então a pessoa contrai e rapidamente ela relaxa, né, mantém essa contração por pouco tempo, né, e são fibras que normalmente ganham volume, hipertrofiam muito mais facilmente essas fibras brancas. Tudo bem? Por isso que uma pessoa que frequenta, que faz lutas, faz academia, ela pode ter um volume muscular maior. Diferentemente de um atleta de atletismo, né? Normalmente ele tem musculatura potente, porém o volume dela é bem diminuído. Porque ele trabalha principalmente fibras lentas, do tipo vermelha, que ela contrai e mantém essa contração durante muito mais tempo. Então ela precisa de alta produção de energia durante muito mais tempo, por isso que elas têm alta concentração de mitocôndrias. E como essas fibras vermelhas são fibras de esportes aeróbicos que exigem mais respiração, elas possuem alta densidade capilar para fazerem trocas gasosas mais rapidamente, sem a produção de ácido lático que viria a prejudicar o exercício e a performance. Tá? Essa coloração aqui a gente não vai... Um exemplo aqui, pessoal. Um exemplo do vasto lateral, da musculatura vasto lateral e do deltoide. Rosa é o vasto lateral e verde é o deltoide. Estudantes, né? Wrestlers, que são lutadores, kayakers, né, pessoas de canoagem, corredores e lifters, que são pessoas que levantam peso. Tá? Então vejam bem, o vasto lateral é a parte de fora da coxa. Tá?
tá? A parte de fora aqui da coxa. Minha mão tá aqui, a parte de fora da coxa é o vasto lateral, que faz parte lá do quadríceps femoral, tá? No quadríceps femoral eu tenho o meu vasto lateral, ok? Então o vasto lateral ele tende a ser menor tanto do que o deltoide, né? O percentual de fibras lentas, tanto para estudante, quanto para lutadores, quanto para o pessoal do caiaque, quanto para o pessoal do levantamento de peso. Agora para os corredores ele é muito maior, tem muito mais fibras brancas. Né? Já o deltoide, pessoal, o deltoide, esse músculo aqui, né, que é formado por 3 músculos, deltoide anterior, deltoide médio e deltoide posterior. Eles são músculos que trabalham com potência. Vejam só quem vai ter mais deltoide, mais percentual de fibras no deltoide. São o pessoal do caiaque, porque eles fazem esse movimento, né? Mais esse movimento. Tudo bem? Vejam só, o pessoal do caiaque, ele ainda, o vasto lateral dele é bem diminuído o número de fibras, inclusive mais do que o estudante, porque estudante é pobre, estudante anda a pé. Olha só, que sacanagem, né? E olha só, já falamos aqui, os corredores têm mais das pernas, né, do vasto lateral. Então isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas, inclusive, isso sempre tem um fundo genético também, tá, pessoal? Sempre tem um fundo genético, tá? Fundo genético a partir do nascimento, não a partir da construção. Não pensem que um filho de um fisiculturista também vai ser hipertrofiado. Mas se o pai dele tinha genética boa para ganho de massa muscular, ou a mãe dele genética boa para ganho de massa muscular, é provável que ele também tenha uma boa genética para ganho de massa muscular. Tudo bem? Isso ocorre. A genética é um fator muito importante, principalmente para o pessoal que tem isso como esporte profissional, né? E a taxa, nossa massa muscular, pessoal, a gente ganha ela ali até mais ou menos 25 anos, 30, e depois disso começa a ter mais dificuldade em ganhar. Porém, ainda quando chega próximo dos 50 anos, eu começo a ter uma queda dessa massa muscular, a menos que eu fique excitando a minha musculatura de forma a hipertrofiar. Tá? Exercícios regulares melhoram a força e o desempenho muscular, mas não elimina completamente a perda relacionada à idade. Não tenham dúvida disso. Se você for pegar o pessoal, até semana passada, no dia 10, né, no dia 8 e 9, 8 e 9 foi o Mr. Olympia em Las Vegas, nos Estados Unidos, né? Inclusive tiveram vários brasileiros participando lá, entre os melhores. A média de idade deles é entre 20 e 25 anos, né? Onde eles vão conseguir o pico máximo aí de desempenho muscular. Depois disso já fica mais difícil, né? Eu poderia estender até uns 30 anos, eu sugeriria até de 20 a 30 anos tu conseguiria o pico máximo de desempenho muscular. Depois disso já vai ficando muito mais difícil, até porque disso depende muito o nosso metabolismo. E o nosso metabolismo vai baixando ali a partir dos 30 anos, né? Inclusive aquelas pessoas que eram magrelas, magérrimas, até os 30 anos, depois elas começam a engordar, né? Ficar aquele falso magro. O que é o falso magro, professor? Aquela pessoa que, ela não é gorda, mas ela tem uma barriga grande, sabe? Esse é o falso magro. Tipos de contração muscular. Existe a isométrica e a isotônica. A isométrica é aquela que normalmente a gente faz no nosso dia a dia. Né? O músculo exerce força sem variar o seu comprimento. É puxar um objeto, né? Então, eu não faço movimentos controlados. Então, quando eu ando, né, ela é isométrica. Quando eu pego o meu mouse, aqui ela é isométrica. Quando eu coço o cabelo, ela é isométrica. Tá? Agora, o que seria a isotônica? A isotônica é aquela onde eu tenho uma contração potente, um encurtamento potente dos meus músculos, né? E ela divide em 2 fases, onde eu tenho a fase concêntrica e a excêntrica ou ecocêntrica. Tá? A concêntrica, eu tenho os músculos se encurtam durante um processo de produção de força. Então, quando eu faço aqui, eu aperto o braço, eu estou fazendo aqui um movimento isotônico concêntrico. Quando eu distendo ele, eu estou fazendo um movimento isotônico excêntrico.
concêntrico, excêntrico. Agora, quando eu pego alguma coisa aqui, ali, movimento o meu braço, eu estou fazendo isométrico, porque eu não estou contraindo a minha musculatura de forma regular. Tudo bem? Por que é importante falar isso? Porque o que vai gerar tônus e hipertrofia? Tônus é diferente de hipertrofia, tá? Tônus é aquela capacidade que o músculo tem de estar ali bonitão, aparente. Hipertrofia, ele é aumentado de volume, tá? Aquelas mulheres bem magras, mas que tem tônus muscular, tá? Elas têm ali a musculatura, só que ela não é hipertrofiada. O processo isométrico, ele não vai gerar hipertrofia, mas ele vai gerar tônus, tá? Não vai gerar hipertrofia, mas vai gerar tônus. Já o isotônico, ele vai gerar hipertrofia. Tudo bem? Esse é o objetivo. Quando a gente vai para uma academia, a gente vai lá para quê? Muito embora no dia inteiro eu tenha feito movimentos isométricos, lá dentro da academia eu vou concentrar-me em fazer movimentos isotônicos. Tudo bem? Para ganho de força, para ganho de massa, depende do seu objetivo. Então aqui, ó, um movimento isotônico e isométrico, né? Um aqui só puxando, sem contrair, mas ainda colocando força, e o outro colocando força e contraindo, tá? É no processo de contração que ocorre a lesão da fibra muscular e reparo. Cada reparo ela vai se reparando maior. Esse é o grande objetivo de quem faz academia, né? Vai na academia, quando eles falam assim, ó, é para esmagar mesmo. Porque se você não maltratar o músculo, se ele não se danificar, né, ele não é lesionar, é danificar a fibra, né? E como que eu danifico a fibra? Pressionando ela, pressionando. Ela não vai ser regenerada no dia seguinte, nos outros dias, então ela não vai ter um aumento de volume. O objetivo é esse, eu tenho uma fibra, tenho um músculo pequeno, eu vou danificando ele para sempre ele sendo regenerado e aumentando de volume, tá? A força muscular, pessoal, ela depende do tipo e do número de unidades motoras recrutadas. Quanto mais tempo de atividade tu tens, melhor, né? O maior número de unidades motoras que são recrutadas, tu tens maior força. Com unidades motoras mais rápidas, também tem força maior, né? E o comprimento da musculatura inicial, né, o comprimento ideal para geração de força, eu começo, para ganhar força, eu começo sempre com ele distendido, fazendo a contração, para que as fibras elas façam tanto esse processo aqui, gerando com tanta tensão de um lado e do outro, que elas vão se danificando, claro, sem lesionar, tá ok? E eu tenho aqui, pessoal, em relação à frequência desse estímulo, eu tenho o estiramento simples, a somação e o tétano. Vejam só, o estiramento simples é o que eu faço quando eu pratico exercício. Contraio, relaxo. Contraio, aqui ó, força por estímulo. Então, eu contraio, tem aqui, aumento a força, relaxo, vem para o pico embaixo, para o vale embaixo. Contraio, vem para o pico em cima, relaxo, venho para o vale embaixo. Na somação, eu já tenho o quê? Movimentos até involuntários, né? Vocês provavelmente já passaram por uma situação onde alguma parte do seu corpo começou a tremer, né? Às vezes acontece com o olho, né? Alguma parte do corpo que começa a tremer, ela começa a contrair assim bem de levezinho. Aquilo ali é uma somação, tá? Tá tendo uma liberação ali de forma irregular de acetilcolina, tá ok? Então vejam bem, eu já tenho movimentos que vão se acentuando. E quando chega num platô aqui onde já não, ele contrai e ele não relaxa mais, eu já tenho tétano, né? O tétano ele é acarretado através de um micro-organismo chamado Clostridium tetanum. Clostridium tetanum. O Clostridium tetanum, ele faz com que a liberação da acetilcolina seja exacerbada. Todas as vesículas de acetilcolina são liberadas na fenda pós-sináptica. Logo, o músculo contrai e não volta mais ao seu estado normal. Voltar ele volta, mas demoram muitos minutos. E se o meu diafragma fica ali 5 minutos sem respirar, sem fazer o processo de pressão negativa no meu pulmão, eu venho a falecer por insuficiência respiratória. Tudo bem?
Os receptores musculares, pessoal, eu tenho que saber fornecer para o meu organismo o quanto que o meu músculo pode contrair, não é verdade? Então eu tenho receptores musculares que detectam as variações dinâmicas e estáticas, né, no comprimento muscular. Então, ao mesmo tempo que eu estou ocorrendo o movimento, eu estou informando o meu cérebro até que ponto eu posso ir. Por isso que uma pessoa que chega na academia nova, ela sabe que ela não vai fazer um supino com 120 quilos, tá? Não vai, mas ela pode começar lá com 10 de cada lado, depois ela vai para 20, depois ela vai para 30, 40, 50 e ela vai estimulando a sua placa neuromotora, está pegando cada vez mais carga. Tudo bem? E também a gente tem o nosso reflexo do estiramento. Sempre quando um músculo nosso vai estirar, ele vai se romper, a gente tende a fazer o efeito contrário, para proteger ele. Tá? Sempre para proteger ele. E a gente tem também um órgão tendinoso de Golgi, né? É uma estrutura que fica na placa motora e que mostra ali, ele calcula muito rapidamente, manda para o cérebro a força que está sendo colocada ali, né? Que previne daí lesões por força excessiva, né? Digamos aquela pessoa que... o rapaz chegou novo na academia e que queria fazer um supino lá com 100 quilos. Então ele começa lá. Quando ele pegou o supino assim, que ele pegou a barra e ele viu que não ia dar, ele já volta correndo. Por quê? O órgão tendinoso de Golgi avisou o cérebro dele, ó, sai, Bino, corre que é cilada, tá? Então, é um monitor de tensão desenvolvido pelo próprio músculo, que previne danos durante a geração de força excessiva, tá? E é um estímulo resulta em um relaxamento reflexo da minha musculatura. Tudo bem? Então eu tenho aqui, ó, um nervo sensorial, né? Músculo esquelético, a conexão aqui do o meu tendão. E aqui dentro eu vou ter as terminações nervosas e o órgão tendinoso de Golgi, que vai me falar quando eu estou com muita tensão e o meu músculo pode se romper, principalmente ali a parte do tendão, tá? Então vejam bem, eu tenho aqui neurônios eferentes e neurônios aferentes fazendo a transmissão dessa informação de forma a proteger, preservar o meu organismo. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui nos comentários, né? Ou mandem lá no nosso grupo do Telegram, ok? E como eu falei para a aula de hoje, né? Eu quero como chamada, vocês coloquem... Se você fez uma pergunta nos comentários, já vai servir como chamada. Se você não fez nenhuma pergunta, você pode colocar ali o que são aminoácidos essenciais e não essenciais, ou quais são os aminoácidos não essenciais ou essenciais. Isso é um conhecimento importante para você, tá? Não só aqui para biofísica, mas também para as outras disciplinas, principalmente porque a gente trabalha a parte de proteína, a parte inclusive alguns medicamentos são proteínas, alguns medicamentos são derivados proteicos, tá? E a gente tem que saber quais aminoácidos que são essenciais para o nosso organismo e quais não são essenciais, ou qual é a variação em relação a um e outro. Tudo bem? Então por hoje era só, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Um grande abraço e até mais!